super boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa mesa de debate organizada pela Escola Legal, onde discutiremos sobre feminismo e educação 4.0. Eu sou Júlia Cauani, engenheira civil, gestora de qualidade e pós-graduanda em gestão de projetos, e terei a honra de ser mediadora nesse debate que contará com a presença de mulheres extremamente potentes, profissionais e acadêmicas de referência. São elas: Alessandra Benedito, advogada, doutora em Direito Político e Econômico e professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gabriela Ferreira, doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, pesquisadora no Centro de Estudos das Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e consultora externo na Endeavor. E Mariana Moura, doutora em Energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, professora de Relações Internacionais na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de São Paulo e membro fundadora do Movimento Cientistas Engajados. No nosso planejamento, a gente contaria com a presença da querida Viviana Santiago, mas, infelizmente, ela não poderá participar conosco. A educação é base para o desenvolvimento, por isso é tão importante promover esse tipo de discussão de forma tão acessível. Sinto-me imensamente honrada em poder aprender com vocês aqui hoje, Alessandra, Gabriela e Mariana. Dando continuidade, gostaria de disponibilizar o espaço para suas considerações iniciais. Alessandra, por gentileza, 3 minutos para sua apresentação. Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Alessandra Benedito, mas antes de eu começar a falar um pouco de mim, eu acho que é bacana dizer quem sou. Se nós tivermos na plateia alguém que seja cego, tenha baixa visão, eu vou fazer a minha identificação. Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, tenho cabelos crespos, curtos e armados, estou usando um óculos preto também, em formato de gatinho, e hoje eu estou com um monte de roupa preta, agora que eu fui me descrever, foi que eu tomei ciência disso, e estou com uma blusa e um colete preto. Atrás de mim, tem uma parede, que é uma parede bege, com uma poltrona branca, uma estante cheia de livros. E é um prazer imenso poder estar participando dessa mesa, com a Júlia como mediadora, com a professora Gabriela e com a professora Mariana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e de poder compartilhar conhecimento e de fazer trocas, né? Meu nome é Alessandra, então, sou formada em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas, mas eu falo que a primeira atividade profissional que eu tive foi justamente ser professora da educação básica, e fui lá que eu aprendi a ser professora, e foi lá que a gente aprende com os múltiplos desafios de estar no mundo da educação. Trabalho com direito do trabalho e com a questão da discriminação dentro do próprio direito do trabalho, olhando para a questão racial e olhando para a questão de gênero. E, como eu ouvi uma das meninas falando, é aquela estranha mania de não ficar quieta, né? A gente está sempre de um lado para o outro, curiando e estudando uma multiplicidade de temas. Obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Gabriela, por gentileza, 3 minutos. Aprendi hoje com a Alessandra, já entrei aprendendo, né? Que coisa mais maravilhosa do mundo. Obrigada, viu, Alessandra? Nunca tive a oportunidade de ver ninguém se descrever, né? Tomando cuidado aí com pessoas que têm dificuldade, então, eventualmente enxergar. Farei a mesma coisa e nunca mais deixarei de fazer. Muito obrigada. Meu nome é Gabriela, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, cacheados, estou usando um óculos, não sei que cor, porque ele é parte de mim, mas, enfim, meio preto. Estou vestindo uma blusa branca e cinza, e atrás de mim tem uma parede toda branca. E eu estou usando também um aparelho para poder ouvir melhor os senhores aqui, uma vez que eu tenho criança e um gato muito terrível em casa que insiste em aparecer por aqui durante as lives, ele é muito exibido. Eu tenho, depois de me descrever,
Eu sou doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo com o King's College. Tenho um mestrado em Economia da Mundialização, também num duplo diploma aí com a PUC e com a Sorbonne. Um mestrado em Educação, pela perspectiva das Ciências Sociais, e assim como a Alessandra, eu sou formada em Direito, né, de lá que eu venho, e trabalhei durante toda a minha carreira acadêmica com educação, né, mesmo antes da minha carreira acadêmica começar, eu digo assim, antes do meu primeiro mestrado, eu sempre trabalhei com educação, né, e hoje continuo aí professora, sou professora de Direito Internacional na Unasp. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Mariana, por gentileza. Bom, eu também agradeço aqui a Alessandra pelo ensinamento, né? Fantástico isso, incrível. E, obviamente, também estou aqui muito honrada de participar dessa mesa com a Júlia, com a Alessandra e com a Gabriela. E queria agradecer o convite feito pelo Volmer, né? E toda a ajuda e o auxílio que o Douglas tem dado para a gente para tornar possível, né, esse evento e essa atividade. Bom, eu não sei exatamente me descrever assim fisicamente, mas eu sou morena, né, classificada pelo IBGE como parda, digamos assim. Sou uma mulher magra, de estatura média, tenho cabelo comprido e cacheado, mas nesse momento ele está amarrado num coque aqui atrás da cabeça, como muitas mulheres nesse momento, que não tem tempo de lavar o cabelo todos os dias. Eu prendo assim num coque atrás da cabeça e tô com um batom vermelho, que é o que eu tenho usado assim todos os dias nessa quarentena, faz 6 meses. E atrás de mim tem uma placa de metal cheia de desenhos e motivos árabes e uma parede branca. E eu sou professora, né? Há 1 ano, né, há 2 anos me tornei professora e eu queria começar, na verdade, parabenizando todos os professores e professoras desse país que estão trabalhando 10 vezes mais do que já trabalhavam antes, atendendo e conversando com alunos, com famílias, para poder manter essa relação, né, entre as crianças, adolescentes, jovens e a escola, que muitas vezes é a única relação que esses jovens têm com o mundo do lado de fora, então, e mantendo a sanidade mental própria e dos outros nesse momento tão difícil, né, da vida de todo mundo. Então, parabenizar todos os professores e professoras mestres que ensinam a vida. Bom, falado tudo isso, eu tenho muito pouco tempo para me apresentar. Eu sou a Mariana Moura, sou dos Cientistas Engajados, um grupo que a gente fundou para trazer os cientistas para discutir política e participar da política, e trazer os políticos para discutir ciência e entender o papel da ciência no desenvolvimento do país, do nosso estado e da nossa cidade, de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Então, sou doutora em energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP, sou coordenadora do curso de Relações de micro e macroeconomia, mas a minha especialidade mesmo é economia política brasileira e internacional, então estou aqui super feliz de participar. Muito obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigada. Farei uma breve introdução e a seguir disponibilizarei o espaço para os seus posicionamentos. A educação 4.0 surge a partir da necessidade de adequação dos modelos educacionais à realidade da chamada quarta revolução industrial. Movimento este que prevê uma completa revolução na maneira como vivemos, nos relacionamos e produzimos a partir da convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Entende-se, então, que o modelo educacional hoje, majoritariamente difundido, com cadeiras alinhadas, o giz e a lousa, devem ficar para trás, dando espaço para sistemas com uso de metodologias ativas, mais alinhado com as novas tecnologias, colocando o professor como uma espécie de mentor, mediando esse processo e promovendo aos alunos mais autonomia na aprendizagem.
O conceito de learning by doing, ou seja, aprender fazendo, pavimenta esse movimento, trazendo a ideia de que o processo de aprendizagem nessa nova realidade, em que as mudanças ocorrem em alta velocidade, se dará essencialmente por meio de experiências e projetos ativos. Embora o desenvolvimento da educação 4.0 represente um avanço positivo de maneira geral, entendemos que só serão beneficiados aqueles que forem capazes de inovar e se adaptar a essa realidade. Diante disso, nos preocupa que a realidade de desigualdade que assola o nosso país seja ainda mais intensificada nesse cenário. Nesse contexto, antes de discutirmos efetivamente sobre o que fazer para acompanhar essa onda de desenvolvimento já em curso globalmente, é importante compreendermos onde estamos hoje, no Brasil, quando falamos de educação, ciência, tecnologia e representatividade da mulher. Gostaria de abrir nosso debate trazendo dados do Censo Escolar de 2018, que indicavam que menos da metade das escolas de ensino médio tinham laboratórios de ciências. Diante disso, Alessandra, gostaria que você iniciasse dissertando também sobre qual é a estrutura que as nossas crianças encontram hoje nas escolas brasileiras, quais os desafios que os nossos professores enfrentam no dia a dia e o quanto todo esse cenário compromete o desenvolvimento da educação 4.0 no Brasil. Alessandra, por gentileza, 10 minutos para suas ponderações. Espera só um pouquinho, vamos acertar esses 10 minutos, né? Já que eu tenho 10 minutos, espera aí, com calma, vamos acertar os 10 minutos. Só para a gente não se perder aqui no horário. Júlia, Gabriela e Mariana, né? E as pessoas que estiverem aí na plateia. Eu acho que, pensando na ideia de escola, assim, a gente vive num país que eu digo que o Brasil, na verdade, ele é um país no qual a gente tem várias facetas, ou seja, a gente tem vários Brasis dentro de um estado só, com uma multiplicidade de condições de vida e cujas desigualdades são desigualdades gritantes. E eu acho que se a gente já vivia num país cuja multiplicidade de desigualdades ela aflorava em todos os aspectos da sociedade e na educação isso não é diferente, muito pelo contrário, hoje, num cenário pandêmico, a gente viu evidenciado todo esse processo de exclusão e de desigualdade de uma forma muito mais forte, pelo menos mais explícita, porque a gente não tem nada de novo, mas a gente tem um momento no qual a sociedade foi obrigada a enxergar quem ela não enxergava antes. A sociedade foi obrigada a compreender que ela estava num fosso que, desculpa, daqui para baixo não tem mais para onde ir, o que a gente vai fazer para a gente conseguir se reconstituir enquanto sociedade, o que é vida em sociedade, o que é vida em comunidade. E aí, Júlia, partindo da tua reflexão inicial, né, se nós pegássemos uma pessoa que viveu há 250 anos atrás e trouxéssemos ela, ou sei lá, que viveu há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, e trouxéssemos elas para a nossa realidade, provavelmente um lugar que ela iria reconhecer com muita facilidade seria a sala de aula, não é? Porque ela continua efetivamente com o mesmo modelo de organização e diante de todas as mudanças e transformações que a sociedade passou, isso do que é um lugar de aprendizagem talvez fosse um lugar que fosse ser reconhecido com muita facilidade, ainda que o tempo e todo o processo de inovação e transformação tenha nos trazido uma realidade muito distinta daquela da época em que essa pessoa viveu. A realidade das nossas escolas, de novo, como microsistema dentro de algo que é desigual, ela pode ser muito diversa. Quando você pensa em escola pública, quando você pensa em escolas públicas, você precisa pensar na escola pública, precisa pensar na região, ou seja, na unidade da federação no qual essa escola está localizada, você precisa pensar em que bairro ela está localizada, quais são as ações que são feitas dentro dessa escola pela própria comunidade, se tem investimento privado, mesmo sendo uma escola pública. Então, você tem uma multiplicidade de coisas que precisam ser pensadas. Então, a primeira chancela não existe homogeneidade no ensino
nem na educação básica, nem na educação superior, não é homogêneo, e essa ausência de homogeneidade faz com que a prática educacional seja muito difícil. E quando você fala de escolas particulares, de novo, você também tem um degrau, porque você tem escolas particulares de altíssimo nível, mas que elas pertencem elas pertencem ou são ocupadas por um nicho muito pequeno da população, e que geralmente são aqueles que dentro da cadeia vão ocupar processos ou vão ocupar espaços que são muito propícios a essas pessoas. Lembrando que a escola tem um papel primordial, né? Quando eu estou dando aula de direito do trabalho, eu digo assim, o primeiro movimento que você precisa pensar é por que será que tanto faz se você tiver um pai ou uma mãe extremamente carente economicamente falando, ou se você tiver um pai extremamente rico, a preocupação com o lugar onde essa criança vai estudar, geralmente ela é muito parecida. Se vocês fecharem os olhos e lembrarem das reportagens do início do ano, você vai ver famílias que dormem na porta das escolas, e se o repórter perguntasse, muitos desses pais, mãe, parentes, vizinhos que vão ajudar uns aos outros dormindo na porta da escola, ele não faz a menor ideia do porquê que ele está ali, de fato, objetivamente, mas ele sabe que aquela escola é a melhor escola do bairro. E que se o filho ou a filha passar por aquele processo, quem sabe, quando ele ou ela for para o mercado de trabalho, ele não terá mais possibilidades. E quando esse movimento é feito por alguém que tem poder aquisitivo, ele é feito conscientemente, e o processo de escolha é um processo de escolha feito de forma a garantir que esse processo seja o mais seguro possível. E quando você me pergunta de professores, de que professores você está falando, né? E ainda perguntam para a gente se a gente só dá aula, se a gente não trabalha, né? Você só dá aula, você não trabalha? Não, meu caro, vem aqui passar um dia comigo, ou quiçá uma semana, vamos ver qual que é a intensidade da vida de ser professor. Né? E nós ainda somos professoras universitárias, mas a realidade de tantos professores dentro de escola pública que não tem onde sentar, que não tem o mínimo esperado dentro do ambiente, dentro das perspectivas objetivas e subjetivas, para garantir um processo de ensino-aprendizagem seguro. Não é? Você não tem carteira, você não tem material, você não tem papel higiênico. Como assim, não tem papel higiênico? Ou a criança traz o papel higiênico de casa, ou ela vai ter que pensar como é que ela vai se virar para poder usar o toalete. Isso é o fim, né? É o caos completo. Para além da questão das múltiplas facetas da violência que, infelizmente, invadiram as escolas. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado de trabalho que é 4.0, a gente tem uma educação que tem se falado numa educação 4.0, e a gente tem um mercado de trabalho que antes já estava gritando para que essa educação 4.0 fosse algo que se instalasse o mais rapidamente possível, e que agora, no pós-pandemia, a gente tem esse processo acelerado de sobremaneira. E que vai expulsar, ou seja, vai colocar sempre os mesmos grupos excluídos com mais facilidade, já colocou para fora do mercado de trabalho, e agora, na hora do retorno, eles vão ficar para fora durante anos. E do que você está falando? Você está falando de pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade, em situação de escassez, abaixo da linha da pobreza, você está falando de grande parte da população negra, você está falando de meninas e mulheres que não conseguem ter acesso aos direitos sociais fundamentais, que parece que está tão longe da mão que quando você fala que isso pertence a qualquer um que esteja na condição de cidadão ou de cidadã, ele fica tentando entender o que é ser cidadão e o que é ser cidadã, porque definitivamente esse negócio não deve ser para mim. Né? Como é que eu faço para descobrir o endereço no qual eu vou conseguir pegar a senha para que eu seja cidadão? Ou para que eu seja cidadã? Já que cidadania não é simplesmente votar e ser votado, mas é conseguir viver com plenitude tudo isso. Eu acho que a educação 4.0 ela é de vital importância para garantir inovação e para garantir transformação, mas que dentro da ideia de solidificação desse novo modelo de ensino, dessas novas demandas, inclusive psíquicas, né? Demandas sócio e psicológicas desse jovem que chega para a gente, e que eu falo que às vezes o jovem presta atenção na sala de aula normal simplesmente porque ele é bem educado. Porque se ele não fosse bem educado, talvez ele não prestasse atenção na aula. E hoje, às vezes, a gente dá com o risco de, mesmo trabalhando na frente do computador, trabalhando online, continuar repetindo as mesmas aulas expositivas que a gente repetia quando a gente estava no espaço presencial.
Então, repensar esse modelo educacional e colocar essa educação participativa, essa educação inclusiva, ela vai passar, na verdade, por uma série de mudanças estruturais de como o professor pensa, de como a escola se organiza para que isso aconteça, quais são as ferramentas e que diferença essas ferramentas pode ter de um lugar para o outro, um processo de adaptação continuado de acordo com os recursos humanos e também com os recursos econômicos que se tem para fazer essa transformação. Mas o que a gente não tem é saída. E que bom que a gente não tem saída, porque existe a possibilidade de inovar e existe uma possibilidade mínima de garantir que essa indústria 4.0, que essa sociedade que ainda não consegue equacionar muito bem para onde está caminhando, principalmente a partir desse momento de reestruturação que ganha força e ganha tonacidade nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tenha que repensar como é que a gente educa, que a gente tem que repensar uma educação transformadora e que a gente tenha que repensar, na verdade, a visão de autoridade, de autoritarismo. Porque quando eu falo em protagonismo, eu preciso tirar o professor do centro do palco e eu preciso permitir e entender que esse aluno também produz conhecimento e que todo o caminho que ele fez ao longo da vida tem significado, tem significância, e que inovar é gerar transformação em todas as bases da estrutura. E eu acho que é isso por enquanto. Fiz em 10 minutos, hein, Júlia? Deu tudo certo, meu reloginho aqui. Muito obrigada, Alessandra. Excelente abertura, realmente muito o que fazer ainda. Eu gostaria de dar prosseguimento, saindo um pouco da educação básica e entrando nas universidades. Segundo o levantamento recente, realizado pelo projeto brasileiro Parenting Science, a produção científica das mulheres caiu durante a pandemia, com índices de queda superiores aos homens. Para as mães solo, os índices são ainda piores. Diante disso, Gabriela, eu gostaria que você dissertasse também sobre os desafios, agora escancarados pela pandemia, que a mulher cientista enfrenta diariamente, tanto no âmbito profissional quanto no familiar, e refletisse, inclusive, sobre o quanto nós incentivamos nossas meninas a ocupar todos os espaços, pois embora as mulheres sejam hoje maioria nos matriculados nos cursos de graduação, quando analisamos as disciplinas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a participação feminina despenca. Gabriela, por gentileza, 10 minutos para suas ponderações. Terei o mesmo cuidado, porque eu falo e já deixei aqui os 10 minutos organizados também. Eu vou começar falando a respeito da minha própria vida, e aí a gente projeta, né? Eu sou mãe da Sofia. Sofia é minha filha, e quando a pandemia chegou, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero por vários motivos, mas o primeiro motivo, assim, especificamente ligado aqui à nossa discussão, era como que eu iria conseguir trabalhar, prover para minha filha e, ao mesmo tempo, dividir o computador com ela, cuidar dela, dividir o mesmo espaço físico, né? Nós chegamos a dividir o computador, então eu trabalhava de madrugada para ela poder estudar durante a manhã. E eu imagino que eu estou já numa posição de privilégio, né? E eu projetei isso, então, para a maioria da população brasileira, e aí eu entrei em praticamente desespero, especialmente pelas minhas alunas, né? E pelas minhas colegas de trabalho, por tantas pessoas, assim, que eu tenho a proximidade de acompanhar o dia a dia. Bom, a mulher acumula, desde sempre, diversas funções não remuneradas, não é isso? Com o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, né? Por causa de um sistema social altamente discriminatório, que está começando a ser questionado agora, né, em 2020, isso ainda é questionado, por incrível que pareça, em 2020. A divisão do trabalho, ela é injusta, então, porque a gente não tem que, né, mas a gente é obrigado, imposto socialmente, inclusive pela família, pelas pessoas próximas, a dar conta de si, a dar conta do ambiente familiar, a dar conta do trabalho, não é?
E, eventualmente, é óbvio que isso vai impactar na quantidade da nossa produção. Dentro da academia, a gente precisa publicar, né, publish or perish, você publica ou você perece. E eu ficava imaginando em que horas, em que momento eu ia conseguir, no meio disso tudo, ainda arrumar tempo para publicar. Porque se você não publica, você não tem um ranqueamento bom o suficiente para entrar em lugares que podem te pagar um pouco melhor. Então, o problema da mulher na academia é um problema de ordem, de estrutura, né, da sociedade, que é aí conectado pelo sistema social também. Estamos falando aqui tanto de sistema como de estrutura. Quando a gente fala da divisão, então, da mulher, porque são várias camadas, né, de desigualdade de gênero na sociedade que vai reverberando dentro da academia. Então, eu vou começar também com outra coisa pessoal e a gente vai, então, passar para o geral. Eu tenho um esforço muito grande com a minha filha, Sofia Helena. Eu tenho o esforço de comprar para ela, ao invés de boneca, porque todo mundo dá boneca, né? Ao invés de comprar boneca para ela, eu dou cursos de programação. Eu dou cursos de programação e eu guardo 1 hora da minha semana para sentar com a Sofia e ensinar matemática para ela de uma forma lógica e divertida, né? Porque a gente sabe que existem várias formas de você entender matemática. Esses dias eu vi uma entrevista de uma mulher maravilhosa que falava que ela é uma doutora em matemática, mas ela não sabe fazer conta de cabeça. Óbvio, porque matemática é resolver problema, né? E então eu dedico 1 hora da minha semana para educar a minha filha em matemática. Eu tenho um pouco de estudo em ciência de dados, né? E dedico, então, um tempo para isso. Por quê? Porque as pessoas têm o hábito de achar que menina tem que mexer para o salão. Nada contra, porque profissão não tem gênero, cor não tem gênero, função dentro da família não tem gênero, não é? Eu acho, assim, que isso precisa começar a ficar adequado. Mas como a força social é muito pesada para o nível do impor coisas de gênero para a Sofia, eu tento fazer aqui, como mãe, um pouquinho do esforço contrário. A gente percebe que, por exemplo, esse esforço, né, essa estrutura social, ela acaba trazendo uns dados muito complicados. Se a gente for olhar, eu estou com os dados aqui abertos, nas engenharias, os pesquisadores com doutorado no Brasil, eles são 74% homens. Nas ciências exatas da Terra, 68,9% são homens. Então, a gente vê uma prevalência, e isso já tem relatório da Unesco, relatório de grandes empresas sobre a diferença, né, dos gêneros dentro das disciplinas que a gente chama STEM, né, ciência e tecnologia, matemáticas, engenharias. Então, o viés de gênero da sociedade, ele começa, por exemplo, desde a idade mais tenra e chega aqui dentro da formação acadêmica, e ele vai reverberar onde? Ele vai reverberar dentro da inteligência artificial, né? Porque se você tem homens brancos dentro de disciplinas de inteligência artificial, dentro das disciplinas STEM que a gente fala, que são a maioria que compõe aí os fundadores e funcionários de empresas ligadas à inteligência artificial, isso vai reverberar em algoritmos que têm viés. Isso vai reverberar em sistemas discriminatórios, em reconhecimento facial, já foi encontrado sistemas discriminatórios, por exemplo, acho que, eu não vou falar o nome da empresa porque eu não me lembro de cabeça, mas uma grande empresa, se não a maior, uma das maiores, teve um problema que teve um algoritmo para seleção para trabalho e os currículos de mulheres estavam ficando para baixo, porque o algoritmo foi construído assim. Ele reproduz um viés ali, provavelmente do programador, né? E aí, então, a gente está falando do viés de gênero dentro das STEMs, aí a gente falou lá de inteligência artificial, que reproduz os vieses humanos dentro das máquinas, evidentemente, porque é a gente que ensina, não é isso? E isso chega, por exemplo, dentro
do mercado financeiro, né? Que também tem uma grande quantidade de mão de obra aí das disciplinas STEM. Deixa eu ver se meu celular ainda tem 2h40. E, por exemplo, um outro problema dentro aí do mercado financeiro, não é isso, que tem essa utilização em massa de pessoas dessas disciplinas, é na hora de você conceder o investimento. Então, tem também estudos aí, tanto na Harvard Business Review e outras revistas super renomadas, que mostram um viés de seleção na hora da concessão de investimento, e como mulheres e homens são percebidos de forma diferente e classificados de forma diferente dentro do mercado financeiro, que impacta, obviamente, se você vai conceder o financiamento, impacta imediatamente na quantidade de empreendedoras mulheres de alto impacto, não é isso? Mulheres, elas têm linhas de crédito pequenas, especiais, mas as linhas de crédito grande, que criam grandes empresas, elas são aí normalmente concedidas só para homens. Então, a gente está percebendo que a gente está falando de um sistema educacional, desde a base, que chega até na concessão de investimento para grandes negócios, passando por sistemas de inteligência artificial, né? Passando por toda a estrutura social. E, na verdade, isso causa um prejuízo enorme. É horrível usar esse argumento, né? É horrível ter que usar esse argumento. Mas a gente tem que pensar que a desigualdade de gênero, ela causa um grande prejuízo para a economia. São trilhões que estão sendo perdidos. Por quê? Entre vários motivos, a gente tem ali a possibilidade de imaginar que se você está usando só homens, né? Normalmente, a maioria da seleção da força de trabalho é homens, né? São homens. Você está perdendo 50% dos talentos que você podia ter dentro da sua força de trabalho. Você está perdendo a oportunidade de ter dentro, principalmente porque a diferença de gênero é enorme dentro de altos postos executivos, chega aí a ser uma diferença assim de entre 20% a 30% de mulheres e o resto de homens. Você está falando de tomada de decisão em negócios que são influenciados desde a base educacional, não é isso? Da estrutura social, que tem aí a diferença de gênero como realmente estrutura organizacional da sociedade, impacta na economia e na distribuição de renda. Acho que 3 segundos, mas eu vou parar, porque senão eu não vou acabar. Mas eu acho que eu dei um panorama do problema e de como o problema é complicado. Agora pode parar. Pronto, é isso. Gabriela, muitíssimo obrigada. Eu gostaria de dar continuidade agora falando sobre o papel do Estado. No Legislativo Federal, cerca de 14% das posições em exercício no Senado e 15% das posições em exercício na Câmara são ocupadas por mulheres. Realizando o recorte por raça, os números ficam ainda piores, com apenas 2% das cadeiras do Congresso Nacional ocupadas por mulheres negras. Nas eleições de 2016, cerca de 14% dos vereadores eleitos e 12% dos prefeitos eleitos foram mulheres. Diante disso, Mariana, gostaria que você finalizasse essa primeira parte dissertando também sobre o processo de definição de políticas públicas para educação, ciência e tecnologia no Brasil, a participação das mulheres hoje nessas discussões e o quanto essa realidade compromete o desenvolvimento do nosso país. 10 minutos para suas ponderações. Não estou te ouvindo. Pronto. Desculpa, gente. Eu estava aqui imaginando qual seria a minha pergunta, porque as outras perguntas também já foram muito legais, então eu estava aqui numa ansiedade. Vou colocar aqui os 10 minutos também. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar o seguinte, que Educação 4.0 é uma derivação de um debate que surgiu na Alemanha, patrocinado pelo governo alemão, e um projeto que chamava Indústria 4.0, que era para propor medidas e saídas para transformação da matriz industrial. Na verdade, o que eles queriam era colocar
a internet das coisas ou transformar a matriz industrial de forma mais moderna, na verdade, né? A ideia de 4.0 é uma ideia de que é uma coisa muito moderna, muito do século XXI, porque nós tivemos aí as 3 revoluções industriais, então a gente teria uma nova revolução industrial com base na internet das coisas, na conexão e na conexão entre os equipamentos, o que faria com que uma boa parte da força de trabalho fosse dispensada ou substituída, né, pelas máquinas e pela inteligência artificial, né, como foi falado aqui. Então, desse ponto de vista, se você pensar que a Alemanha começou esse processo em 2012, né, lá no início dessa década, o Brasil está muito atrasado na implantação e implementação do que é chamado de indústria 4.0, isso significaria que a educação teria que se adequar a esse novo tempo, né? Novos empregos, novas carreiras que surgiriam a partir dessa indústria 4.0 e a educação teria que se adequar a isso. Mas já há muito tempo se discute várias linhas educacionais diferentes da educação que a gente tem hoje. E a Alessandra falou muito sério e muito certo quando ela disse que a educação do século passado era muito parecida com a educação, a forma de educar que a gente tem hoje. Porque todas essas experiências e todas essas teorias, seja Paulo Freire, seja o Vygotsky, seja várias formas, né, de educar, que foram elaboradas e que foram testadas e que existem em escolas modelos, mas disseminadas para toda a educação, na verdade, a gente tem alternativa, né? O ponto é se a gente, enquanto sociedade, vai assumir ou não uma alternativa de educar, não para uma teórica indústria, uma teórica revolução industrial, que pode ou não acontecer, e eu tenho vários questionamentos em relação a isso, especialmente porque a minha formação em energia me permite dizer que a gente só conseguiria fazer uma nova revolução industrial se a gente tiver uma disponibilidade de energia que conseguisse multiplicar em milhões de vezes a produtividade do trabalho, como foi feito lá no século XIX, no século XVIII. Então, a gente não tem condição, nem a Alemanha, nem nenhum lugar do mundo tem condição de fazer revolução industrial, nova revolução industrial com energia solar, apesar de ser um aspecto importante, uma fonte de energia importante, isso não produz revolução industrial. Então, a gente precisa discutir a educação do século XXI. Né? O que a gente quer para os nossos estudantes, o que a gente quer para o nosso futuro. A gente precisa discutir uma educação libertadora. E a educação libertadora passa necessariamente por ampliar o acesso ao conhecimento científico que está sendo produzido. Minha gente, as empresas brasileiras costumam dizer que tem que importar técnicos porque a formação do brasileiro médio não é uma boa formação e tal, não sei o quê. O brasileiro, tem muito brasileiro que tem uma ótima formação. Mestres e doutores que estão tendo que sair do país para continuar o seu trabalho, porque aqui eles não só não têm financiamento, como não têm apoio, como não têm um salário razoável, compatível com a sua formação. O que as empresas e as indústrias querem, e as indústrias, qualquer empresa quer no Brasil, eu não estou falando no mundo inteiro, é no Brasil que isso acontece, é pegar uma pessoa que é muito bem formada e pagar pouco. E isso não é possível, certo? Quem é muito bem formado quer receber bem, e se não recebe bem dentro do país, vai para fora do país. E isso é uma lástima, porque quem é bem formado, ele é formado com dinheiro público, certo? Quem é bem formado fez mestrado e doutorado na universidade pública. E uma boa parte dessas pessoas também estudou em escola pública. Porque de uns 10 que estudaram em escola pública, as universidades públicas têm sido maior, com a política de cotas. Então, o que a gente precisa
discutir nesse momento é de que forma que a gente vai fazer uma política pública que não só liberte a população brasileira da cegueira ou do negacionismo da ciência, certo? Que é o que a gente tem visto hoje na nossa sociedade. O negacionismo está ganhando espaço na sociedade, mas não só isso, está chegando ao poder, certo? Olha que loucura! O negacionismo da ciência está chegando ao poder, porque a gente não conseguiu prover à nossa população o acesso ao conhecimento científico. O que a Alessandra e a Gabriela falaram. A gente precisa investir na educação básica, fundamental e média, levando a ciência e o conhecimento científico para a população como um todo, mas investir especialmente, obviamente, na escola pública, tem que ir para serviço público, né? Você não vai continuar colocando dinheiro público dos impostos em empresas privadas, que, na verdade, já têm o seu financiamento próprio, particular. Então, investir na educação pública, aumentar, né, o repasse, o investimento em ciência, que foi exatamente o que a Alemanha fez, certo? O que a Alemanha tem feito. Porque essa história de indústria 4.0 veio lá da Alemanha. Então, e investindo cada vez mais, e está levando muito cientista e pesquisador brasileiro. A Alemanha está levando muito cientista e pesquisador brasileiro, porque está colocando dinheiro, investindo em ciência e tecnologia para fazer essa transformação industrial que produz a transformação educacional, certo? Que carrega a educação, porque exige que os funcionários, seus trabalhadores, tenham uma formação melhor. Então, hoje, o que a gente tem de passo investimento em educação básica, a gente tem uma base nacional curricular que diminui a quantidade de disciplinas, né, diminui o tempo da disciplina de ciências para a maior parte dos estudantes, só tem ciências agora, as ciências, seja as STEAM, seja outras, né, história, geografia e tal, só tem acesso a essa disciplina quem escolhe fazer isso, certo? Então, o acesso ao conhecimento que está sendo produzido, não só pela humanidade como um todo, mas dentro das nossas instituições de pesquisa, que são fantásticas e incríveis, apesar do pouco recurso que tem e da redução constante do recurso nos últimos quase 10 anos, pelo menos desde 2013 a gente tem redução de recurso para pesquisa no Brasil, e a realidade das nossas escolas, como foi falado aqui já também, quase, né, mais da metade das escolas do país não tem laboratório de ciências, 70% dos nossos professores de física não tem formação em física, né? Uma boa parte das escolas que tem o laboratório não tem os insumos necessários para você fazer os experimentos e demonstrar, e aí sim a gente entra no incrível fazer ciência, entender a realidade, entender o que está acontecendo e o que acontece à sua volta, e a gente vive numa situação em que a ciência, os cientistas e a divulgação da ciência se vê encurralada por políticas públicas que negam e são anticientíficas. Eu acho que vou parar por aqui para a gente... Mariana, muito obrigada. É importante que a gente entenda esse cenário, né? Importante que a gente entenda onde nós estamos hoje, para que a gente possa discutir sobre o que pode, né? O que deve ser feito. E é a partir daqui que eu pretendo incitar essa discussão, né? Então, pelas universidades, pela comunidade científica, pela iniciativa privada, pelos educadores, pelos cidadãos, o que pode ser feito ou o que deve ser feito para que o Brasil consiga acompanhar as tendências mundiais de desenvolvimento da educação, prevendo, né, tentando não intensificar o cenário de desigualdade que já assola o nosso país.
Alessandra, eu gostaria que você iniciasse essa reflexão, ponderando também sobre a educação básica nessa nova era e o que pode ser feito para que, inclusive, as nossas meninas se sintam incentivadas a serem cientistas, a ocuparem esses espaços nas ciências exatas e na tecnologia. 10 minutos, Alessandra. Pergunta desafiadora essa, né, Júlia? Pergunta desafiadora. Eu acho que é muito mais uma construção de pensamento em voz alta do que necessariamente uma resposta que seja solução para isso. Sendo muito sincera, a pergunta é desafiadora. Eu acho que a gente pode começar a tratar disso pensando que educação é um direito fundamental. Eu acho que esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer, compreender que a educação é um direito fundamental. E educação sendo um direito fundamental, primordialmente, ele é dever do Estado. Então, primeiro, verificar de quem que é a responsabilidade. Então, por mais que a gente tenha educação sendo oferecida pela iniciativa privada, a gente precisa lembrar que a gente tem a terceirização de um serviço, e não terceirização no sentido da terceirização lá do direito do trabalho, mas a possibilidade de permitir que a iniciativa privada exerça a atividade educacional e porque o Estado só não dá conta disso. Mas eu acho que pensar no que o Brasil precisa fazer para garantir desenvolvimento educacional, e aí, ouvindo a Gabriela e ouvindo a Mariana, obrigada pela possibilidade de ouvi-las e de entender uma série de coisas que a gente ainda não pensou nelas, que bom que a gente está aqui junto e que eu pude aprender, mas o que eu acho é que a gente precisa pensar, primeiro, onde estamos, o que queremos e de que sociedade a gente está falando. E não só pelo aspecto que é o aspecto histórico, mas pelo aspecto histórico, pelo aspecto social e pelo aspecto econômico. Porque a gente pouco fala da questão econômica e o quanto a manutenção de um processo educacional que não seja seguro e que não se desenvolva numa velocidade mínima que garanta às nossas meninas que elas tenham acesso à educação, e não só acesso, porque a gente não está falando só de chegar na escola, ela precisa chegar na escola e ela precisa permanecer nessa escola. E essa escola precisa ser significativa para a vida dela, precisa gerar transformação. E a gente vai ter que se questionar em relação a toda a estrutura da nossa sociedade, porque, por exemplo, quando a Gabriela fala de divisão sexual e divisão social do trabalho, isso é muito importante quando você fala do acesso a meninas, acesso e permanência de meninas na escola, na educação básica, porque muitas meninas até conseguem acessar a escola, mas elas não permanecem na escola por conta de como é feita a divisão social e é feita a divisão sexual do trabalho. Porque do que a gente está falando? Trabalho de cuidados é renegado a mulheres. Se a gente estiver falando de mulheres pobres ou de mulheres que estejam em condição de vulnerabilidade, isso significa que prioridade não é a educação. Você não vai fazer nada com isso, querida. A casa está para limpar, seu irmão está para olhar, sua avó está doente. Entendeu? Então, o processo de escolha para a gente que está olhando e que tem acesso à educação, que tem uma possibilidade de reflexão mais à mão, parece muito simples. Você está falando de uma sociedade que se organiza dentro de um modelo patriarcal, no qual a mulher ocupa lugares e a menina ocupa lugares desde muito cedo. Se a gente pensar em mulheres, elas começam a trabalhar mais cedo e elas são as últimas a saírem do mercado de trabalho, e quando saem do mercado de trabalho, elas estão dentro da casa de um lado para o outro. Se você pegar pensando olhando para a questão etária, né? Você pega um homem e uma mulher de 80 anos com saúde, você vai perceber ela dentro de casa de um lado para o outro, e faz isso, faz aquilo, e ele assiste televisão e dorme. Né? E isso é no final da vida, e isso também é muito no início da vida. E aí a gente não está falando só de famílias com baixo poder aquisitivo, mas a gente também pode estar falando de famílias de classe média, no qual o menino pode ficar sentado e alguém vai arrumar a cama para ele, e a menina, desde muito cedo, ela precisa entender toda essa dimensão. Então, eu acho que quando a gente fazendo uma introdução e pensando nisso, quando você pergunta para a gente o que é preciso fazer para mudar, eu acho que é primeiro olhar para nós enquanto sociedade, nos compreendermos enquanto sociedade e quais são para a gente os nossos valores e o quanto esses valores e esses privilégios dados à masculinidade e não dado à mulher, ou seja, esse discurso de gênero, o que se tem
trás disso tudo, né? E tem muito do econômico. Deixar a mulher no trabalho de cuidados, deixar a menina no trabalho de cuidados, favorece toda uma estrutura, aparentemente, mas ficou muito claro na fala das nossas colegas que é só aparentemente, porque para quem não acredita que você está perdendo na possibilidade de garantir desenvolvimento social, ok, vai fazer a conta, está fazendo diferença no teu bolso. E aí, está fazendo diferença no teu bolso, está fazendo diferença no desenvolvimento do próprio Estado como um todo, está fazendo diferença na concretude do que é, como eu falei lá no início, na concretude do que é ser cidadão, do que é ser cidadã. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar que não é só acesso, é acesso e depois de acesso, esse acesso precisa garantir não inserção, mas inclusão, e quando eu falo de um processo de inclusão, ele é um processo que ele vai se amadurecendo e que tem uma série de recursos objetivos e subjetivos que precisam ser trabalhados para garantir a permanência dessas meninas na escola. E aí, voltando à primeira frase, que é a ideia de que educação ele é um direito social fundamental e que é dever do Estado, eu acho que um dos movimentos passíveis de serem feitos é a gente pensar em políticas públicas. E pensar em políticas públicas, lembrando que política pública é dever do Estado, de novo, mas que a gente também tem a iniciativa privada com a possibilidade de desenvolver políticas de ações afirmativas. E que essas políticas de ações afirmativas, elas também são muito bem-vindas. E que talvez até o próprio Estado precise olhar para essas políticas de ações afirmativas e dizer, bom, não tenho braço, mas alguém está querendo fazer, eu posso sim abrir as portas. Então, eu acho que repensar a educação básica, repensar como é que a gente faz para fazer a manutenção e permanência dessas meninas na escola, e repensar como é que vai ser o futuro dessas meninas, passa por todo o movimento de transformação da sociedade. Se você pensar em meninas negras, você ainda tem uma multiplicidade de fontes do processo de discriminação, né? Aí você tem a discriminação racial e o racismo estrutural coloca mulheres negras, meninas negras, idosas negras numa condição de precariedade muito mais alta, mas a gente precisa colocar dentro da agenda pública e para além da agenda pública, da agenda da iniciativa privada que tem interesse nisso, porque cada vez mais a gente tem falado em diversidade, e um dos movimentos de diversidade mais simples que as companhias vêm são justamente olhar para mulheres e para a questão das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e pegar isso como um gancho para poder gerar essa transformação. Mas eu acho que essa resposta, na verdade, é só uma janela para que a gente possa repensar tudo isso e que não tenha uma resposta que a gente consiga fechar num piscar de olhos, por conta da complexidade de fatores e de vertentes diretas e indiretas que estão envolvidas nessa pergunta. Mas se você me perguntasse assim, Alessandra, você disse tudo isso, mas você acha que é possível gerar transformação? Sim, a gente tem essa estranha mania de ter fé na vida e a gente faz isso todos os dias porque a gente acredita, né? A gente é professora, a gente é gente que está lutando todos os dias por dias melhores. Mas a gente também sabe que a gente está semeando e cuidando da semente que talvez a gente não consiga ver os frutos dela, mas nem por isso a gente deixa de acreditar e nem por isso a gente deixa de trabalhar. E aí eu não estou sendo apenas uma sonhadora, mas é exatamente isso que precisa ser feito, olhando, por exemplo, para outros países que implementaram políticas educacionais sérias e que demoraram aí 20, 30 anos para conseguir atingir uma melhora mínima. E aí você está falando de vontade. Você está falando também de vontade política. E essa vontade política não é só política governamental, mas é política em todas as instâncias que a política pode representar. Ok? Eu acho que é isso. Eu economizei no minuto, mas eu acho que dá para a gente pensar. Muito obrigada, Alessandra, por trazer a realidade e também trazer um pouco de esperança aí, né? É super importante. Gabriela, eu gostaria que você desse continuidade a essa reflexão, ponderando também sobre o que pode ser feito para potencializar a produção acadêmica das mulheres no Brasil e fazendo um link, né, com a fala da Mariana na primeira etapa, para que esse trabalho fique aqui no Brasil, que possa trazer resultados aqui para o Brasil, né? 10 minutos para o seu posicionamento. Assim como a Alessandra falou, puxa, que desafio, né? Ainda mais depois de falar, depois dela, assim, que delícia de escutar, Alessandra,
Bom, mulheres na pandemia, como resolver o problema da publicação? Vou começar pela parte mais simples, né? Assim, no sentido de que não é nada simples, mas mais objetiva, pela pergunta mais, a última mais direcionada, para depois eu espanar. Como que você fala de mulheres que publiquem, assim, não é um problema da pandemia. A pandemia, ela só colocou uma lupa em cima de um problema que ele é absolutamente estrutural, como a Alessandra bem falou, né? Como a Mariana puxou lá a respeito da produção científica do Brasil. Como é que eu posso cuidar? Antes da pandemia também, eu organizei toda a minha agenda, porque a Sofia, ela estuda num horário, e eu não tenho condições de pagar alguém para olhar ela no outro horário. Então, eu tenho que organizar, porque eu preciso estar em casa no horário X, porque eu não tenho condições de contratar alguém que me ajude a olhar, e a escola dela não é integral, e a parte integral eu sou incapaz de pagar. Então, como que a gente resolve isso se a gente não tem um sistema educacional que permite que a mulher, quando ela não tem o suporte, por exemplo, um suporte familiar, né, que é uma mãe solo, a Sofia tem um pai, né, etc., mas a gente ainda tem uma divisão diferente de tarefas, né, e ele é um pai super legal, gente, assim, só para deixar bem claro, mas é diferente, né, a divisão de tarefas. Então, é um problema que vem de como a sociedade se organiza a respeito da mulher. Eu vou citar aqui, enquanto a Alessandra estava falando, foge um pouco, mas tem um pouco a ver. Eu vi um filme esses dias revi, né, um filme sobre a Ruth Ginsburg, que faleceu recentemente, uma das maiores guerreiras a respeito da equidade nos Estados Unidos. Ela era fenomenal. E mostra no filme, não no documentário, porque eu fui atrás do filme, é meio hollywoodiano, mas é ótimo, assim, ainda assim, porque ele mostra como é que ela começou a discutir a questão de gênero lá. Ela não conseguia acesso ao mercado de trabalho, e ela achou um caso, porque lá a gente está falando de common law, né, eles vão por casos. Ela achou um caso para tentar mudar, então, as decisões que estavam sendo tomadas, em que ela não discutia o direito da mulher de trabalhar. Ela discutia como o machismo estrutural da sociedade americana afetava um homem. Ela começou a discutir ali porque que ele não poderia ser um cuidador da mãe dele, não poderia ter benefícios, então, da Seguridade Social, porque ele era homem, já que ser cuidador é uma função feminina. Então, a gente tem que começar a observar como o machismo, mais do que como ele oprime as mulheres, como ele também oprime os homens. Eu acho que enquanto a gente não consegue convencer, por exemplo, o mercado de que ele está perdendo dinheiro sem contratar mulher, enquanto a gente não consegue convencer um homem o quanto ele está sendo prejudicado e oprimido pela estrutura machista da sociedade, infelizmente é uma luta exasperante e inglória, né? Então, enquanto a gente não começar a discutir como que o mercado perde com um ambiente que não é diverso, porque a inovação, ela precisa da diversidade para florescer, não é isso? A gente precisa de um ambiente diverso, porque se a gente tem um ambiente padronizado, a gente vai inovar no quê? A gente vai sempre reproduzir as mesmas coisas. É na troca de experiências que a inovação aparece, é na troca de experiências que o mercado floresce, na capacidade de você ter muito mais gente na força de trabalho que você faz o dinheiro girar. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que convencer aqueles que acham que são os opressores e estão numa posição altamente confortável, que eles também são oprimidos por esse sistema em determinada maneira, né? Tanto ali tanto na questão de gênero, né? Já que a mesa é mais direcionada para isso, né? Como na questão de gênero, aliás, estruturalmente falando na sociedade, assim como mercadologicamente falando, né? Então, a gente precisa, além disso, reconhecer que não há vitória de minoria nenhuma se a gente não traz todo mundo junto,
né? A gente precisa, dentro da luta do feminismo, que nada mais é do que a busca por igualdade, né? Eu falo isso porque, infelizmente, ainda no meu entorno, eu ainda encontro tanta gente com quem eu converso tanto, que a gente ainda tem que explicar isso. Então, vamos aqui deixar claro de novo que o feminismo é uma busca por igualdade, não é uma busca pela opressão, né? Porque a gente está tratando só de uma ação afirmativa para poder equalizar um pouco a diferença, né? Enquanto a gente não traz a questão da interseccionalidade das outras minorias junto da discussão do feminismo, né? A questão étnico-racial, a questão de outras minorias de orientação sexual, de identificação de gênero, enfim, de pessoas com algum tipo de deficiência. Enquanto a gente não traz todas essas bandeiras juntas, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa, enquanto sociedade, começar a mostrar como o sistema opressor, ele oprime não só as minorias, mas ele oprime aqueles que também estão ali no ápice, entre aspas, do poder. E a gente precisa de ações afirmativas. E aí, a Mariana falou a respeito de a gente tem pessoas com excelente formação no Brasil e elas vão todas para fora porque elas são mal pagas. O mercado é muito responsável, a gente fala muito do poder público, né? Mas eu acho que está na hora do mercado ser chamado para cumprir a sua responsabilidade. A gente tem que pensar em impacto social. A gente, quando fala em impacto social, esses dias eu estava falando com uma pessoa interessantíssima, o Gustavo Glasser, me ensinou muito em 1 hora de conversa, 1 hora de entrevista. E ele falando, sabe, Gabriela, impacto, toda vez que você tem, por exemplo, lucros enormes em empresas que causam mais desigualdade social, você também está falando em impacto. O problema é que o impacto é negativo, né? Então, a gente tem que começar a trazer o mercado para a responsabilidade social, e como é que é o filme do Superman, né? Grandes responsabilidades, como é que é? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades? É isso? Pois então, você tem que devolver para a sociedade. Você tem que pegar essa quantidade de dinheiro acumulado e trazer um pouco para a sociedade, porque isso vai impactar positivamente o mercado, né? E pessoas que lideram aí as grandes companhias, na forma como você lucra, e na forma como você inova, e na forma como você vai adiante. Então, a gente tem que trazer o mercado para ser responsabilizado socialmente e impactar a sociedade de forma positiva também, e não só negativa, aumentando aí a desigualdade social na hora da grande acumulação de riqueza. Eu acho que a gente precisa de ações afirmativas, não só no poder público, mas principalmente a partir dos donos do poder econômico, porque a máquina pública, ela vai responder aos donos do poder econômico. Não tem como. Se a gente começar com os donos do dinheiro realizando as ações afirmativas e chamando para si a responsabilidade que já é sua de modificar a estrutura através de programas especiais, de advocacy junto ao poder público para poder modificar algumas políticas públicas afirmativas. Se a gente não fizer isso, nada vai acontecer. A gente tem, infelizmente, que convencer, como eu disse lá no começo, os donos do poder, que é algo positivo eles dividirem um pouco da parcela, né? E eu acho que eu vou fechar aqui. Estou ficando inflamada, né? Gabriela, muito obrigada por sua contribuição. Mariana, eu gostaria que você finalizasse essa reflexão, trazendo uma visão aí sobre as políticas públicas para a educação, ciência e tecnologia, talvez algumas propostas, algumas ideias, né? E a importância de que a mulher esteja envolvida nesse cenário, que ela participe também desse movimento. 10 minutos, por gentileza. Na verdade, eu acho que a Gabriela ela falou muito bem sobre como que é mais difícil
para as mulheres fazer esse trabalho acadêmico, científico, especialmente quando elas são mães. E a Alessandra falou bastante como é mais difícil ainda para as mulheres negras fazerem esse trabalho, não só o trabalho acadêmico, mas como qualquer tarefa, cumprir qualquer tarefa na sociedade. Mas então a gente tem que ultrapassar uma série de barreiras. E na política a mesma coisa, né? Tem muita gente que fala assim, por que tem esses 30% de cota no partido e tal, ou entre candidatas para mulheres? Eu falo assim, gente, tinha que ser 50%, porque a gente é metade da sociedade, tem que ser metade dos representantes eleitos, certo? E eu concordo com a Gabriela quando ela fala que quem sai perdendo com a não participação das mulheres nesses passos é toda a sociedade, não é a mulher. Porque a contribuição que a gente pode dar, o olhar da mulher sobre as diversas perspectivas, agrega. Ele não atrapalha, ele agrega. Ela deu um exemplo aí, e tem outro exemplo que eu acho muito interessante, que é uma campanha publicitária. Eu também vi num filme isso, que era uma reunião de publicitários e tal, e aí o publicitário chegou assim super feliz, falou assim, olha, eu consegui. Assim, aí ele colocou, a campanha era de um produto feminino, né, na verdade, nem me lembro qual era o produto feminino, e ele colocava a mulher limpando a sala da cozinha e limpando o chão da cozinha e usando o produto. E tinha uma mulher só na mesa. A mulher olhou assim e falou assim, meu filho, você não vai vender nada com esse, né? Você não está entendendo que você não vai vender nada assim, desse jeito, entendeu? Especialmente para mulheres. Então, assim, qualquer área da sociedade precisa de diversidade no olhar. Então, a sociedade toda sai ganhando com a maior participação da mulher em todos os espaços. Agora, que tipo de política pública que é preciso fazer? Existem muitas. Então, eu vou citar aqui algumas que estão aqui no meu coração, que a gente está desenvolvendo para apoiar esse ano, que é uma série de projetos que atrai meninas para as ciências STEAM, né? Para as ciências exatas e engenharias e chamadas ciências duras. Então, eu conheci vários projetos feitos por meninas da Universidade de São Paulo, mas tem outros em outros lugares, que trazem as meninas de 9 a 14 anos, se eu não me engano, para fazer experimentos, para fazer uma vivência em várias áreas da ciência. Então, projetos que atraiam meninas para as ciências exatas são importantes. Agora, a gente, como disse a Alessandra, a gente precisa garantir a permanência dessas mulheres nas ciências. Olha, eu fui num debate uma vez que tinha um monte de mulher, né, cientistas e tal, mestrandas, doutorandas, professoras e tal, falando sobre as dificuldades de ser mulher e cientista. E aí, muitos dados e tal, não sei o que, chegou no final do debate, eu levantei a mãozinha lá do fundo do negócio e falei assim, vem cá, que tipo de política pública vocês acham que poderiam ajudar a resolver esse problema? Porque o principal problema que elas estavam apontando é, quando você chega no ápice da carreira científica, que é quando você terminou o doutorado, você está fazendo um pós-doc, está produzindo muito, está entrando, né, ou acabou de entrar numa instituição de pesquisa, você tem que tomar a decisão de ser ou não ser mãe. Nada contra, ou inclusive apoio a luta e tal, pela possibilidade de escolha da mulher. Agora, eu acho que a gente também tem que dar a essas mulheres a possibilidade de escolher ser mãe. Eu sou mãe, tenho 2 filhos incríveis, maravilhosos, adolescentes, minha filha vai fazer 18 anos. Foi uma das escolhas mais maravilhosas que eu fiz na vida. Então, a gente tem que dar o suporte para que as meninas e mulheres possam tomar a decisão de ser mãe. E elas estavam com essa preocupação. Eu falei, mas o que o poder público pode fazer? Foi unânime no plenário, desde as mestrandas, graduandas, até as professoras. Creche. Tem que colocar creche. E eu acho que a Gabriela vai concordar comigo. Entendeu? Você tem que colocar creche próximas às instituições de pesquisa. Porque senão... E tem que ser horários alternativos, porque a pesquisa tem horários alternativos.
Tem meninas que trabalham em laboratório, aquelas bactérias, aqueles experimentos, não tem hora para acontecer. Quando dá o resultado, ele apita no celular da menina 3 horas da manhã, entendeu? E aí ela tem que correr para o laboratório, senão ela pode perder todo o trabalho de um ano. Então, assim, tem que ter creche dentro das instituições de pesquisa, tem que ter horários alternativos, senão as mães solo e os pais também, né? Porque hoje em dia já existem muitos pais solo por aí, especialmente na guia, possam ser pesquisados. E eu acho que Olá. Doutora Mariana, eu acho que caiu o sinal. Vamos dar continuidade aqui, então. Gostaria de fazer uma... Doutora, voltou? Acho que não. Bom, queria fazer direcionar um questionamento para a doutora Alessandra, então. Ponderando sobre... Assim, sempre no universo das ideias, né? A gente entende que a realidade é muito mais difícil. Mas o que fazer para que as oportunidades alcancem... Desculpa, doutora Mariana, a senhora tinha caído? Eu caí, desculpa, gente. Pode dar continuidade. Quem sabe faz ao vivo, mas eu estava falando das políticas públicas para que as mulheres possam nas escolas e esses projetos para trazer as meninas para dentro da ciência. Então, eu vou ficar por aqui e depois a gente continua. Obrigada, doutora Mariana. Só repassando a pergunta bônus aí que eu faria para a doutora Alessandra, perguntando sobre assim, estratégias para que essas oportunidades alcancem a realidade da menina e da mulher negra, né? A gente entende que é uma realidade diferente. Por gentileza. Júlia, quando se trata da menina negra, da mulher negra, eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala em educação e, consequentemente, em mercado de trabalho e vida em sociedade, primeiro é entender que de todos os grupos populacionais, mulheres e meninas negras são as que vivem em maior condição de vulnerabilidade. Mas que, por outro lado, meninas e mulheres negras entendem muito cedo o que é liderança. Porque a liderança delas dentro dos espaços privados, da comunidade e dos poucos espaços que ela tem acesso é de vital importância para garantir a sobrevivência. A gente está falando de sobrevivência. E a gente não está falando de um processo de empoderamento daqueles que a gente estuda e que bom que eles existem olhando para a ONU, mas a gente está falando de um processo de empoderamento no qual a gente está falando de alimento. Mas a gente quer mais que alimento, né? A gente quer vidas que sejam transformadas e pessoas que possam escolher qual que é o caminho que vai seguir. Era o que a Mariana estava falando, né? Não é só, é poder escolher, é poder saber que aquele espaço também é espaço de pertencimento e que pertence a toda e qualquer pessoa, independente da cor, da origem, da religião, da regionalidade. E, por enquanto, essa ideia de pertencimento para mulheres negras e para meninas negras, ainda que ela seja uma luta diária para poder garantir algo, muitas vezes só passa pela sobrevivência. E que mesmo quando mulheres e meninas negras têm maior acesso à educação,
elas têm maior acesso, e aí a gente pode observar, por exemplo, que nos últimos 20 e tantos anos, sim, nós tivemos mais acesso à educação. Eu sou fruto desse movimento, então não vamos olhar para fora, né? Eu sou fruto desse movimento. Então, eu venho de uma família humilde, que ninguém tinha feito universidade, e de repente eu fiz a faculdade, eu fiz o mestrado, e eu sou doutora. O que é isso? Para provavelmente doutor é o quê, né? Doutor é o advogado, é o médico que me atende. Mas o que significa isso tudo, né? Qual que é a diferença, simbolicamente, o que isso significa? Eu acho que quando se pensa em mulheres e meninas negras, eu acho que não necessariamente o Estado vai fazer esse trabalho de transformação gratuitamente, mas a gente precisa trabalhar empoderamento, e esse empoderamento que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, então não é comprimido que você toma e durante algum tempo ele faz efeito, e quando aquela medida que ajuda vai embora, ela fica desnorteada e não sabe para onde ir, mas é esse empoderamento que vem de dentro para fora, que trabalha com as competências e habilidades que são naturalmente desenvolvidas para garantir sobrevivência, e aí dentro dos próprios espaços da comunidade, dentro dos espaços de convivência social, e dando oportunidade para essas meninas. E quando a gente pensa, por exemplo, no momento atual em meninas e mulheres negras, às vezes as pessoas me perguntam assim, né, Alessandra, você acha que esse movimento todo que tem sido feito para a inclusão de pessoas negras, ele é um movimento que ele vai reverberar durante algum ou muito tempo, ou a gente só está falando de um movimento que é um movimento da modernidade? Sinceramente, a cadeia de fornecedores está apertando bem, né? E ou você demonstra que você efetivamente é alguém capaz de incluir, de gerar transformação, ou a marca corre o risco de quebrar, ou o teu produto ou o seu serviço corre o risco de não continuar no mercado. Então, para aqueles que têm dificuldade de acreditar que fazer transformação social, que garantir inclusão por meio da educação e, consequentemente, garantir que por meio dessa educação essa vida seja transformada, gerando conhecimento e depois gerando oportunidade de trabalho e oportunidade de mudar a rota da história de um grupo familiar inteiro. E aí, quando a gente fala de mulheres negras, não se esqueça também que a maior parte dos lares monoparentais são sustentados por mulheres negras. Então, quando você deixa em pobreza e vulnerabilidade, você não deixa só a mulher, você deixa essa mulher e todo o reduto familiar dela. E eu acho que lidar com tudo isso hoje parece uma oportunidade, inclusive, para a iniciativa privada. Então, quando a gente faz o recorte para colocar dentro das empresas jovens estudantes universitárias negras e negros para trabalhar em áreas que antes não eram permitidas, porque nem até o processo seletivo essas pessoas chegaram, a gente vai abrindo, na verdade, cada vez mais espaço, mas abrir esse espaço também deve ser abrir um espaço de consciência. E que quando a gente fala de meninas e mulheres negras, e em especial de meninas, a gente também está falando com uma coisa que se chama autoestima. A estima geralmente é muito baixa. O tempo todo, meninas e mulheres negras são minadas para não acreditar em si próprias e nem na força que elas têm. E lembra do que eu falei sobre liderança? A liderança está viva e latente dentro de nós porque a gente precisa sobreviver, não é? Mas que além de sobreviver, essa liderança seja a possibilidade da gente ter acesso a essa igualdade ou a essa isonomia que os institutos normativos dão a todas as pessoas, independentemente da raça, do gênero, da religião ou da regionalidade. Então, eu acho que, nesse caso em específico, todo o movimento que puder ser feito, e principalmente o movimento nos redutos, onde você reconhece pertencimento, são movimentos importantes. E quando a gente fala de mulheres negras na tecnologia, por exemplo, elas são raras. E o que o mercado mais vai oferecer de oportunidade é justamente dentro das áreas das tecnologias, das áreas das ciências exatas, e que essas mulheres também se sintam como alguém que pode pertencer a esse mundo. Mas aí, de novo, a gente vai estar falando de um movimento que é um movimento cíclico, que depende de todos os atores sociais, e que a gente sabe que não vai ser 100%, não, mas quantos a gente conseguir angariar é a possibilidade, então, de gerar
transformação e de gerar oportunidade. E aí parar de duvidar que mulheres negras têm habilidades e competências o suficiente para competir no mercado de trabalho de forma igualitária e, mais do que isso, apresentar resultados tão bons quanto, né? E aí haja visto cotas raciais nas universidades que as pessoas tanto condenam e que a gente tem os melhores resultados no boletim, mesmo faltando tudo. Né? É bom. Muito obrigada, Alessandra. Chegamos à reta final do nosso bate-papo. Eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui aprendendo com vocês. É um privilégio. Gostaria de disponibilizar agora 4 minutinhos, 3 minutinhos, para que vocês possam fazer suas considerações finais, passar para a gente as redes sociais, onde a gente pode acompanhar o trabalho de vocês, e-mail e tudo mais. Doutora Alessandra, por favor. Eu queria agradecer. Obrigada pelo presente, por eu ter sido brindada com esse presente de poder estar com vocês aqui. Eu me coloco à disposição para que a gente continue batendo papo, né, e gerando mudança e transformação. A gente tem que ir fazendo isso de forma repetida. Eu tenho o LinkedIn, tá como Alessandra Benedito, o Facebook também aparece como Alessandra Benedito, e vai ser um prazer continuarmos dialogando a respeito do assunto. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Alessandra. Gabriela, por favor. Nossa, que privilégio, né? Cheguei aprendendo, continuei aprendendo durante todo o tempo, então eu só tenho a agradecer. Agradecer a Alessandra, agradecer a Mariana, agradecer a Júlia, agradecer o Volmer, agradecer o Douglas, né? Mas especialmente agradecer as 3 mulheres que fizeram a enorme gentileza de me ensinar tanto hoje, né? Porque é preciso ser generoso, né? E a generosidade está aí na base do conhecimento, seja ele qual for, né? Engraçado, hoje eu desconectei o meu Facebook e de vez em quando eu faço um detox, mas eu tenho LinkedIn, eu tô lá como Gabriela Ferreira, no LinkedIn tem só um tracinho depois de Gabriela Ferreira, tem um lá enfim, no endereço, né? E é necessário que a gente discuta cada vez mais esses temas como educação, feminismo, e trazer as perspectivas de outras minorias junto, porque sem elas nenhuma mudança vai acontecer, não é isso? Eu queria agradecer aqui, em especial, a aula da última resposta aí da Alessandra, que foi especialmente tocante para mim. Obrigada, viu, Alessandra? É isso. Muito obrigada, Gabriela. Mariana, por gentileza, em 4, 5 minutinhos, se puder fazer o seu encerramento. Se puder falar um pouquinho sobre o movimento Cientistas Engajados, eu acho super, super bacana. Obrigada. Deixa. Bom, na verdade, eu queria pedir desculpa, porque minha internet ficou instável aqui e eu fiquei aqui tentando resolver, mas eu acho que deu certo. Agora está todo mundo me ouvindo, né? E eu assim, faço minhas as palavras da Gabriela, eu aprendi demais aqui hoje, queria agradecer muito, muito a Júlia, a Alessandra e a Gabriela, porque são perspectivas, como a gente estava aqui falando, né? Perspectivas diferentes é o que faz a gente avançar, ir para frente, crescer, entender melhor o mundo, entender outras visões e tentar atuar, na verdade, sobre esse mundo. E é isso que os cientistas engajados se propõem. É um grupo de pesquisadores e cientistas, nós somos mais de 600 já cientistas no Brasil inteiro, que a gente tem duas funções principais, né? A primeira é eleger cientistas. A gente colocou na cabeça que, sem participação no parlamento, a nossa voz fica muito diminuída. A nossa voz, enquanto cientista, fica muito diminuída na sociedade. Então, o primeiro objetivo principal dos cientistas engajados é eleger cientistas.
E o segundo objetivo é fazer divulgação de ciência, porque a gente precisa fazer chegar na população tudo aquilo de incrível que está sendo desenvolvido nas nossas instituições de pesquisa. Né? Os nossos cientistas, mestrandos, doutorandos, professores que estão avançando em muitas áreas do conhecimento. Os cientistas brasileiros são muito criativos, são procurados por centros de pesquisa no mundo inteiro, então a gente precisa aprender a mostrar essa criatividade, divulgar toda essa criatividade para a sociedade e valorizar, né? Valorizar os cientistas, a ciência, o conhecimento para ajudar a gente a resolver os grandes e imensos desafios que a gente tem no nosso país. Alguns deles a gente discutiu aqui hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que mandou milhões de mensagens. Eu fiquei aqui acompanhando as mensagens também. Um beijo para todo mundo. Muitíssimo obrigada. E olha, as redes sociais. Eu estou no LinkedIn, estou no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Twitch. A gente tem todas as redes sociais. @cientistas engajados em todas as redes, tem YouTube também. E a minha pessoal é @Mariana Moura Cientista, também no Instagram e no Facebook, e no Twitter é @Mariana Moura CE, que não cabe cientista no Twitter, será o porquê? Então ficou CE de Cientistas Engajados. Júlia, eu gostaria de parabenizá-la pela mediação, querida. Parabéns, ficou resplendorosa, fantástica. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada pela gentileza, muito obrigada por se disporem a estar aqui compartilhando um pouco do que vocês sabem, é realmente um privilégio. Queria agradecer também ao pessoal que participou com a gente aqui, quem ficou até agora, muito obrigada. Nesse Dia dos Professores é super importante se dispor a falar sobre educação. Eu estou no LinkedIn também, Júlia Kawane, você me encontra por lá. No Instagram, Júlia Kawane. Amanhã, a Escola Legal promoverá mais 2 mesas de debate, então, se você estiver por aí, também acompanhe pelos canais aí da Escola Legal. Muito obrigada, chegamos ao fim dessa mesa, mas até a próxima. Até mais.